Muito boa noite, uma vez mais. O espaço está reservado a comentários com Tomás Vieira Mário. Ora bem, vamos olhar para três grandes pontos que dominam a atualidade. Tomás, muito boa noite. Começamos então por esta decisão do Tribunal Superior Sul-Africano que nega pedido de Moçambique sobre a decisão de extradição de Manuel Chang. Tomás, este caso volta às mãos do Ministro da Justiça da África do Sul, neste caso, e estamos a falar de um Ronald Lamola que, quando se pensava que se estava perto do veredito sobre a extradição de Manuel Chang, chegou e desenterrou o caso, neste caso, e alegando que este informava de algumas incongruências. É possível cogitar qualquer desfecho olhando para a postura do ministro, do novo ministro sul-africano para este processo? Boa noite, Gerzilde. Não há dúvida que nós estamos perante um dos casos jurídico-políticos mais complexos que envolvem três Estados. O nosso Estado, a África do Sul e a América. Cada um dos três Estados com os seus próprios interesses em torno desta questão. E não há dúvida que o assunto até criou algum ruído dentro do governo sul-africano. Como bem diz, há um ministro que toma uma decisão num certo sentido, o que lhe seguiu toma no outro sentido, que mostra que mesmo dentro do governo sul-africano há alguma complexidade de lidar com o assunto. E agora o assunto volta às mãos do ministro Donald Lamola. Se o gesto que ele teve de pedir a reavaliação da decisão do seu antecessor, essa decisão que tomou, significar que há uma nova leitura política do governo sul-africano, o que quer dizer que ele não estaria convencido na decisão do seu antecessor, que era de Chang vir a Moçambique. O que se pode esperar é que ele decida ao contrário, que Chang vai para a América. Senão não faz sentido que ele tenha pedido a sua reavaliação da decisão do seu antecessor. E, portanto, mas se, como estamos a ver, se o nosso governo moçambicano quiser esgotar todas as vias, ainda pode haver muito pano por manga. Ainda se pode ir ao Tribunal Constitucional Sul-Africano. Portanto, não estão esgotadas as hipóteses de recurso deste assunto. Até porque agora há um assunto paralelo que o governo moçambicano colocou de que o Chang precisa de cuidados médicos, uma questão de direitos humanos. E, portanto, há um emaranhado de assuntos em torno desta questão que mostra claramente que os interesses dos três Estados estão longe de coincidir. Naturalmente que ao nosso Estado interessa, está muito visto, que Chang venha a Maputo e não vá para a América. Mas se quisermos ler a decisão do ministro Donald Lamola, que reviu a do seu antecessor, parece que politicamente a África do Sul pretenderia que Chang fosse para a América, senão não havia revisão da decisão do seu antecessor. E, portanto, vamos ver até onde é que Moçambique, querendo, vai insistir em usar todos os recursos que a lei ainda permite. Toca num aspecto bastante interessante. Assistimos neste capítulo da extradição de Manuel Chang três formas da justiça agir. Por um lado, os Estados Unidos já fizeram o seu jogo de pressão, ainda que em low profile. Por outro, uma África do Sul disposta a fazer bonito, mas numa corda bamba, neste caso, entre os interesses de um povo irmão, Moçambique, mas também sem querer entrar em rota de colisão com uma das maiores potências do mundo. Temos a nossa justiça, por outro lado, a fazer o seu jogo também, através de exposição de expedientes, todos nós estamos a assistir. E a questão que lhe coloco é, como olha para este jogo de interesses versus cumprimento da justiça verdadeiramente dita? Eu penso que comecemos do lado de Moçambique. Do lado de Moçambique está evidente o esforço titânico de tudo fazer para Chang vir a Moçambique. No entanto, existe leitura do Tribunal Sul-Africano
que diz que, do lado de Moçambique, não há indicações de processo judicial que confirme que Chang será julgado. Portanto, inclusivamente, se duvida sobre a eficácia da imunidade de Chang. Portanto, estes elementos enfraquecem a posição de Moçambique, nesse momento, em termos jurídicos, enfraquecem, e se isso for verdade, e se não é verdade que os sul-africanos têm interesse em manter laços com os Estados Unidos, poderão explorar ao máximo esta fracasso de Moçambique para dizer Moçambique não está provando que está pronto para julgá-lo. E quer nos termos protocolo da SADC, quer no acordo com os Estados Unidos, a mandar o Chang para Moçambique neste contexto não seria viável, porque não há garantia de que será julgado. Se esta leitura se mantiver, é provável que a África do Sul, portanto, a explore e diga, portanto, o Chang vai para os Estados Unidos da América, porque Maputo tem fraquezas processuais de julgar o Chang. Os contextos interligam-se. Recentemente tivemos o alegado protagonista de toda esta trama, estamos a falar de Jean Bustan, inocentado. Sim. É correto prever qualquer final para Manuel Chang, caso seja extraditado, por exemplo, para os Estados Unidos da América? Não sei se se pode prever. E atenção, o Sr. Bustani não foi inocentado. O tribunal usou a máxima de que, no caso de dúvida, a decisão favorável ao réu. Sim. Quer dizer, o tribunal não teve elementos suficientes para comprovar a acusação. Sim. Então, não ostenta, decidiu não condená-lo. É diferente de inocentá-lo. Não é a mesma coisa. Mas, ok, isso não é relevante agora neste momento. E, portanto, não se pode considerar que este caso do Bustani faz caso julgado para Chang. Não se pode pensar que, já que este caso teve esse desfecho, automaticamente lê-se que Chang terá o mesmo desfecho, ou seja, não se vai repetir, porque não é repetição, será um caso diferente, um novo caso. Portanto, não há relação direta entre os dois casos. Ainda que, eventualmente, os termos da acusação coincidam em muitos aspectos, as decisões dos tribunais americanos são dos jurados. E, portanto, não é caso julgado. Cada caso é um caso. Portanto, não podemos prever, quanto a mim, o que poderá acontecer se ele for às Estados Unidos da América. Teremos que ver como é que isso vai ocorrer, como é que o júri vai se comportar, se comporta do mesmo modo como se comportou este, se as acusações sobre o Chang forem semelhantes àquelas que couberam a Bustan. E, portanto, por isso mesmo, entender-se que não há elementos, que os crimes cometidos por Bustan são os mesmos e, portanto, a decisão será a mesma. Isso é complicado de prever, porque não se sabe se será exatamente os mesmos casos ou não, mesmas circunstâncias. Então, penso que não há ainda uma hipótese de comparação entre os dois casos neste momento, na minha opinião. Vamos virar de página, Tomás. A semana foi também marcada com a notícia de que Moçambique volta a beneficiar do programa Millennium Challenge Corporation. Moçambique volta a constar do quadro deste programa. Que lições é possível aprender do pacote anterior e que não devem ser repetidas neste próximo capítulo? Uma boa pergunta, Gersilda, porque para já é uma boa notícia, uma notícia excelente para Moçambique, quando o governo americano nos volta a escolher para o segundo pacote, porque, como bem disse, já fomos agraciados por este projeto, mas na segunda fase o projeto não continuou. Continuou em países como Cabo Verde, outros países, menos em Moçambique. Se não continuou é porque houve alguma razão que desencorajou os Estados Unidos da América a fazê-lo. Se regressa agora, de duas uma, ou reviu as condições através das quais desistiu do segundo pacote, ou entendeu que essas razões já não existem mais em Moçambique, já está em condições de acolher o segundo pacote. De qualquer modo, o facto é que é uma boa notícia e, seja qual tiver sido a razão pela qual o segundo pacote não foi aplicado, e o nosso Estado sabe, o que se pode esperar é que o nosso Estado evite que isso aconteça. Se prepara para que, se houve algum problema de transparência, de contratos talvez mal efetuados, ou mesmo de lentidão, isso se corrija para que não se repita neste projeto, porque, repito, é um grande privilégio no nosso país, no meio de tanta dificuldade,
receber essa notícia é um encorajamento para o nosso governo, que acaba agora de ser reeleito, digamos assim. Portanto, é uma boa notícia, uma boa notícia. E repito, se não formos eleitos para o segundo pacote por alguma razão negativa, quer dizer que esta foi resolvida, ou então tem que ser resolvida sob o risco de termos uma vez mais, uma avaliação negativa, como foi o fato que nos levou a não ter o segundo pacote em 2015. Tomás, o nosso terceiro e último tema está ligado aos ataques em Cabo Delgado, um fenómeno que continua a registrar níveis acentuados de ocorrência. Que fenómeno é este sem rosto que há quase 2 anos dá duros golpes a um dos pulmões da economia do país? É a pergunta, José Silva, que todo mundo faz. Analistas, pesquisadores, políticos procuram entender este fenómeno e até agora apenas há algumas pistas de pesquisa, não há respostas definitivas. E agora há fenómenos novos que introduzem elementos de feitiçaria, elementos obscuros, causando morte de oficiais do Exército, segundo alguma imprensa reportou, na zona de Nangade. O que cria a preocupação de que estamos num conflito que se vai degenerando para feições cada vez mais difíceis de perceber. E isso pode ser reflexo quando se está numa situação em que as populações recorrem a soluções locais, culturalmente complexos, quer dizer que se esgotou a esperança de que há uma solução, digamos, estadual do conflito. Lembra-se quando foi da Guerra dos 16 anos, chegou a um ponto em que emergiram os tais naparamas, que seriam soldados que não eram vulneráveis às balas. Mas tudo isso se pode ler como soluções de natureza mágico-espiritual, que o povo encontra para resistir à morte. Se tiver em conta o que se passa em Cabo Delgado, houve agora a tempestade Idai, em que as pessoas sofreram bastante, perderam os seus haveres, as palhotas foram cobridas pela água. Se a seguir a isso há ataques que lhes levam o que restava do Idai, imagina o nível de desespero. E, portanto, do Kennedy, neste caso. Sim, Kennedy, no caso do Cabo Delgado. Portanto, pode imaginar o nível de desespero e de desalento em que as pessoas se encontram e como as pessoas não podem morrer. Elas recorrem a todo tipo de recursos para a sua sobrevivência. Agora fala-se de que, eventualmente, a população de Nangade, após um ataque que ficaram bastante marcados, foram procurar um curandeiro tanzaniano que terá feito alguns tratamentos, depois dos quais houve mortes em massa de membros do exército governamental moçambicano. E suspeita-se que haja uma relação de causa e efeito. O que tudo isto nos diz é o seguinte: a situação está ficando cada vez mais complexa em termos da sua leitura pelo Estado e por quem quer que seja que investigue. E ainda há pouco tempo, Maputo acolheu uma conferência do IESE com pessoas de várias partes do mundo que vieram perceber este fenómeno, como é que ele pode ser abordado. Aquilo que me parece ser a tendência das análises todas é que realmente o Estado moçambicano deve assumir uma posição mais pública sobre o assunto e envolver muitas outras partes na sua investigação de forma aberta, oficial e descomplexada, e até haver um espaço organizado de a mídia poder lá entrar e comunicar o que se passa lá, sob o risco de que ficaremos sempre como que numa situação de enigmas. O que é que se passa em Cabo Delgado? Ninguém parece saber explicar. E isso tira a hipótese de soluções. Quando não se sabe bem o que é que se passa, dificilmente se pode questionar a solução. Então, acho que neste momento há uma sensação de um fenómeno fechado, complexo, mas que vai matando pessoas. Já há mais de 300 mortos, segundo alguns números. E, portanto, é muita gente que vai sofrendo e é muita gente que vai sendo deslocada das suas regiões para outras regiões com o risco de fome que está aí. E se associarmos isto aos tais desastres naturais, podemos ver um quadro realmente muito complexo em Cabo Delgado. E a sua pergunta, Gilcildo, não tem resposta. O que é que se passa lá? Quem são essas forças?
não tem resposta final, como estou a dizer, há muitos estudos, há muitas pesquisas que vão juntando diferentes fatores que, combinados, possam ser a razão de ser deste conflito em Cabo Delgado. E um dos fatores alegados é o aspecto cultural, mas o litoral norte partilha praticamente dos mesmos pilares culturais. Como é que se explica que este fenómeno restringe-se apenas para a província de Cabo Delgado? Bom, é complexo, como eu digo, aquilo que se tem ouvido em algumas conferências, fala-se, por exemplo, de algumas clivagens historicamente identificáveis entre o litoral e o interior, entre o litoral, enfim, como a base histórica antiga de escravagismo e o interior escravizado, mas são, digamos, alguns dos fatores que têm sido mencionados, não estou a dizer que são todos esses fatores. E, por outro lado, pronto, ao aproveitamento de uma combinação negativa, que é uma província onde há anúncio sistemático de grandes investimentos, portanto, que esmagam as pessoas em termos de imaginação, ao mesmo tempo que a pobreza é extrema. Então, este encontro entre o anúncio de riqueza e a realidade pode criar confusão nas pessoas, termos de expectativas que podem ser explorados por quem quer ser oportunista, para no meio disto tudo, por exemplo, criar um ambiente de insegurança que o permite explorar riquezas ou até mesmo fazer contrabando de recursos, como já se sabe que é uma província onde esse fenômeno não é estranho. Então, há muitos fenómenos que as análises vão mostrando, mas repito que até agora ninguém teve uma ideia final para dizer o seguinte: é esta a causa, são estas. Porquê? Porque até agora nunca ninguém apareceu a reivindicar a autoria dos ataques. Nunca ninguém apareceu que somos nós, ou sou eu quero isto e isto. Isso é que faz o assunto mais complexo, porque se há quem mostre a cara e diga as razões, é muito mais claro como negociar com ele, segundo as suas reivindicações. Mas quando, em vez disso, apenas há ataques sucessivos a camponeses indefesos, em que não aparece o rosto que assuma a autoria, fica muito complexo avaliar quem é, o que pretende, qual é a sua agenda neste momento. Tomás, muito obrigado pela sua rápida passagem pelo jornal. Silvio. Obrigado. Termina assim o espaço de comentários com Tomás Vieira Mário.